Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à palestra Mundo Digital, Pós-Verdade Matemática, que será presidida pelo professor Dr. Vanderlei Minori Orita, este que é graduado em licenciatura em Matemática pela Unesp de São José do Rio Preto. Fiquei sabendo que é um ex-ibilciano, tal como a gente, atuais ibilcianos. Mestrado em Matemática pela USP de São Carlos, doutorado em Matemática pelo IMPA e pós-doutorado pela Universidade de Toronto, IMPA e pela Universidade de Orsay. Atualmente é professor associado da Unesp e coordenador da Comissão Acadêmica Nacional do Profimate. Para lembrar, a lista de presença será passada no chat no final da palestra. A gente vai passar mais de uma vez, tá? Então fiquem atentos. Em caso de dúvidas, abriremos um momento ao final e, como foi dito agora no começo, quem tiver alguma dúvida, levanta a mão ou escreve no chat, que a gente vai conversar com o professor para ir abrindo o microfone e conversando, tá bom? Passo agora a palavra ao palestrante. Obrigada pela atenção e aproveitem a palestra. Bom, obrigado pela apresentação, Rebeca. Bom, como a Rebeca falou, eu sou professor de Bilce, fiz a licenciatura em Bilce há muito tempo atrás, tanto tempo que é da minha época, a primeira semana de matemática. Então, é uma satisfação muito grande ver que a semana continuou, o evento continuou sendo organizado, e nós chegamos já na 33ª semana. Bom, eu preciso confessar que eu não me lembro da primeira, tá? Eu lembro de várias semanas de matemática, que foram muito boas, que me marcaram, mas da primeira eu estava tentando lembrar e não consegui. Bom, então, como a Rebeca falou, eu vou apresentar aqui. Ela falou o título que eu vou apresentar aqui, Mundo Digital, Pós-Verdade e Matemática. De onde surgiu esse título aqui? Bom, quem viu na programação da Semana da Matemática viu que eu não estava escalado para falar aqui, né? Que o tema seria outro de hoje. Eu recebi um convite da comissão organizadora, quem agradeço pelo convite, e eu estava comentando com o André, o problema dessas palestras gravadas e depois disponibilizadas é que a gente tem que preparar um tema por palestra. E tem que ficar mudando. Bom, aí eu tive que buscar, fui pensar, eu vou falar sobre o quê? Bom, como o mundo digital está muito em moda, né, que a gente está vivendo, em moda não, né, é a nossa realidade, essa palavra pós-verdade aqui está sendo muito utilizada, né, e ela está... eu vou dar uma interpretação dela, como eu escrevi no resumo. Aliás, o resumo da palestra, né? Para você que não leu esse resumo, está aqui. Então, de onde veio a ideia aqui de preparar essa palestra aqui? Eu estava procurando aqui um tema aqui que eu vou falar. Aí eu me deparei com uma tirinha aqui que fazia uma ironia da pós-verdade e era baseado no Descartes. Bom, aí me veio na minha cabeça, será que tem espaço de pós-verdade na matemática? Ou na matemática tudo é exato? Que está tudo bem construído. Só vou lembrar aqui que Sócrates dizia, né, só sei que nada sei. É claro que isso aqui é uma ironia do Sócrates, né? Isso quer dizer que ele não tinha certeza absoluta de nada. Então, sempre, na ciência, em qualquer lugar, tem margem para dúvidas. E se você quer saber qual é a tirinha, vai ter que esperar até a metade da palestra. E se você quiser saber a resposta aqui de que 2 mais 2 é sempre igual a 4, vai ter que esperar até o final da palestra. Tá? Eu não vou dar nenhum spoiler no meio aqui. Bom, então vamos lá. Na matemática, sempre a gente precisa definir os conceitos que a gente está falando. Então, bom, eu vou falar um pouco de mundo digital aqui. O que eu estou interpretando aqui, que eu quero dizer por mundo digital? Bom, o mundo digital, para mim, é o mundo que a gente vive, né, que está sendo intermediado por tecnologias digitais. Bom, e aí o que é, para mim, tecnologias digitais aqui? Bom, são computadores, laptops, celulares, tablets. Quem tá acompanhando aqui a palestra aqui está usando um desses equipamentos. Também está utilizando... essa palestra provavelmente vai estar disponível no YouTube, né? Sei lá, em alguma outra plataforma. Mas são todas essas redes sociais aqui, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram. A internet também, né? E a gente precisa de internet,
graças à internet, que é possível fazer essas palestras aqui à distância. Softwares matemáticos, como GeoGebra, Maple, o próprio Matemática, editores de texto, LibreOffice, o Microsoft Office, incluindo Word, PowerPoint que eu estou utilizando, então, olha só o tanto que a gente está utilizando aqui nessa palestra de tecnologia. O Google Meet, também a gente está utilizando aqui, o Zoom, Microsoft Teams, enfim, a gente usa e abusa da tecnologia para o que a gente está fazendo aqui, né? Além do que a gente usa também muito ferramentas como o Waze, para a gente se locomover, a gente usa muito dessas ferramentas. Deixa eu achar aqui, eu perdi uma janela aqui, deixa eu tentar achar de novo a minha janela aqui. Espera um pouquinho aí. Não, cadê a janela que eu estava... Eu estou meio perdido aqui nas janelas aqui. Tá, acho que era essa daqui. Tá, já encontrei aqui. Bom, tá. Uma pergunta. Você está pronto para se transformar para amanhã para o mundo digital? Os alunos que estão fazendo um curso agora têm que se preparar para virar um profissional no futuro. Mas será que você está preparado para esse novo mundo que está surgindo? Se alguém tivesse dormido, caído num sono profundo há 20 anos atrás, acordando agora, vai estar totalmente perdido, né? As transformações que ocorreram de 20 anos para cá foram muito grandes. Então, se você procurar notícias nos jornais, assistir filmes, novelas da época de 20 anos, 30 anos, vocês vão ver que está totalmente diferente, né? Bom, com tanta velocidade das transformações que a gente vive no nosso mundo, vai deixando a gente cada vez mais perdido, mais desorientado, sem saber para onde a gente está indo, o que a gente deve fazer. E tem sido cada vez mais rápido as tecnologias que se tornam disruptivas. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, a internet foi um marco dessa disrupção. A Revolução Industrial, bom, em certa medida, a invenção do carro, do avião. Então, são coisas que mudam drasticamente o jeito que a gente vive. E, bom, a internet, as telas, está causando na gente um impacto muito grande. Para vocês terem ideia, né, do tanto que a gente está conectado em telas, o cidadão médio dos Estados Unidos, ele passa mais tempo olhando para uma tela do que dormindo. E tela quer dizer um tablet, um computador, enfim, a televisão. Então, olha só, esse é o mundo que a gente está vivendo e a gente precisa estar preparado para ele. Vocês já ouviram falar do PISA, né, que é aquele exame que mede o conhecimento ou aprendizagem de alunos de 15 anos. Então, em 2025, ele vai promover uma avaliação que é Aprendendo no Mundo Digital. Então, essa tradução que eu coloquei, que eu escrevi aí, eu também utilizei uma ferramenta digital, que foi o Google Translator. Tá, bom, eu deixei do jeito que traduziu, não fiz uma mudança na tradução, justamente para disso que a gente está falando nessa palestra aqui, né? Usar ferramentas digitais dentro do mundo digital. Então, essa avaliação do PISA aqui 2025, ela pretende medir a capacidade dos alunos de se envolverem em processos interativos de construção, de conhecimento e de solução de problemas usando ferramentas computacionais. Tá? Então, essa parte aqui mede o quanto o aluno sabe manusear ferramentas, se ele é um bom usuário de ferramentas computacionais. Então, por exemplo, se um usuário só fica assistindo filmes na tela do computador, do tablet, só fica em redes sociais, bom, eu acredito que não vai ter uma avaliação muito boa. Então, a capacidade aqui vai ser demonstrada com um aprendizagem autorregulado e eficaz durante a aplicação de práticas de investigação computacional e científica.
Aqui também eu utilizei aqui, dentro dessa página aqui do PISA, eu utilizei aqui também o Google Translate para traduzir aqui. Então, olha só como essa ferramenta aqui tá muito boa para traduzir. Eu lembro no início dessa ferramenta de tradução, era horrível aqui. Você não entendia o que está querendo. Mas eu deixei, repito, deixei do jeito que traduziu e tá tão boa essa tecnologia de tradução aqui do Google Translator. Então, essas tecnologias educacionais podem transformar a forma como os alunos aprendem. A pergunta é, será que está transformando mesmo? Bom, elas oferecem a oportunidade de explorar fenômenos complexos, de criar representações digitais, suas ideias podem ser manipuladas e compartilhadas com outras pessoas. No entanto, não foi dada atenção suficiente ao ensino das habilidades e atitudes fundamentais que os alunos precisam desenvolver para serem usuários ativos e autônomos da tecnologia para enfrentar problemas abertos e reais. E aí a gente volta aqui na pergunta aqui sobre a forma que a gente está aprendendo e a forma que a gente professores, vocês futuros professores, vão ensinar essas tecnologias para os alunos novos, né? Que estão vindo por aí. Essa avaliação aqui, ela vai se concentrar em duas competências, né? Então, o PISA, mais que conhecimento, que coisas decoradas, o PISA o teste é muito interessante. Quem ainda não viu a prova do PISA, quem não fez, eu recomendo que deem uma olhada. As questões são muito interessantes. E ela avalia competências, né, que são essenciais para a aprendizagem, e essa vai se voltar para a tecnologia. Bom, talvez seja melhor eu falar um pouquinho mais do PISA. O PISA avalia 3 competências, já, né, atualmente, avalia 3 competências, que é matemática, no caso aqui, a língua portuguesa e ciências. O PISA, então, ele é um exame internacional que é aplicado, organizado pelo CDE, uma instituição internacional, e visa comparar a aprendizagem dos alunos de diversos países. O Brasil não está muito bem nesse PISA aqui, tá? Então, a primeira competência que vai avaliar é essa aprendizagem autorregulada e a prática de investigação computacional e científica, que se refere à capacidade de usar ferramentas digitais para explorar sistemas, representar ideias e resolver problemas de lógica computacional. Bom, e aí a gente vê com a lógica computacional que a gente começa a entrar aqui na matemática, né? Mas o objetivo desse exame não é avaliar se o aluno ele é bom, se vai se tornar um engenheiro de software, se vai se tornar um engenheiro da computação ou alguém da área. Não, o objetivo desse teste aqui é olhar as competências aqui para os empregos do futuro. Então, os empregos do futuro vão exigir coisas diferentes, né, habilidades diferentes de vocês que estão se formando agora. Bom, para vocês terem ideia aqui de como é complicado aqui o ensino da matemática, agora concentrando na matemática, citando aqui o Felix Klein. Felix Klein, quem assistiu a palestra de ontem do professor Sérgio Nobre, ele foi citado aqui. É um matemático, um topólogo muito famoso entre o século XIX e o século XX. E o Klein, ele também se preocupava também com as questões educacionais. Então, uma frase dele, que eu estou citando aqui, em que ele cita que é notável que o desenvolvimento modernos, e aí da matemática, passaram pelas escolas sem causar o mínimo efeito na instrução. Na instrução aqui, a gente entende como no ensino de matemática. A razão é que a educação o ensino de matemática e os progressos constantes da pesquisa matemática perderam todo o contato entre si após o início do século XIX. Bom, ele falava da matemática do século XIX, nós estamos no século XXI. Então, o que a gente continua ensinando, o ensino não mudou, mas a gente continua ensinando ainda aquela matemática do século XIX. E, bom, esse mundo digital que a gente está vivendo não tem nada a ver com o mundo do século XIX. Até o próprio modelo de escola que a gente segue também é do século XIX.
em que você tem lá os alunos lá passivos, né, e um professor transmitindo conhecimentos. Então, nesse mundo digital, é importante a gente pensar aqui como é que a gente vai viver esse mundo, como é que a gente vai viver, principalmente na educação, vocês estão fazendo licenciatura, e mesmo quem está fazendo bacharelado, que vai se tornar depois professor de ensino superior, a gente tem que começar a pensar nesses temas. É difícil para gerações anteriores entrar nesse mundo digital. Eu não sou um nativo digital, a gente vai aprendendo a conviver nesse mundo, mas também, eu vou falar depois, mais à frente da palestra, se os nativos digitais têm essas habilidades aqui que estão aqui para ser avaliada aqui no PISA em 2025. Tá? A gente tem uma ideia, surgiu, e é muito em moda, né, que está a preocupação de sempre contextualizar a matemática. Tá? Então, as questões educacionais antes eram problemas diferentes, mas que nesse século agora sempre tem essa preocupação. Então, eu estou dando um exemplo aqui, já estou perguntando se isso é uma contextualização da matemática. Né? É claro que isso é uma ironia aqui, dessa tirinha aqui do Charles Brown, e não é aqui que inspirou a palestra, tá? É uma tirinha aqui, mas olha só como é que vem os problemas, a maioria dos problemas aqui que estão contextualizando a matemática. Né? Você tem uma avó que tem 1.200.000 e vai deixar de herança para 3 netos. E ela vai deixar em partes diretamente proporcionais à sua idade, que são 14, 8 e 4. Vocês já viram isso num programa na vida real? Será que isso é contextualização da matemática? Um outro exemplo aqui, que só aparece nos programas de matemática, um indivíduo ele tem que percorrer 200 quilômetros. Então, ele percorre 1/3 de carro, 1/4 de trem, e tem a pergunta lá fatal lá para a gente pensar: quanto falta para percorrer a cavalo? Bom, quem é que faz isso, né? Então, bom, é um tema também para a gente pensar. Isso é a contextualização da matemática? E agora a gente vai passar para a pós-verdade. E aqui eu quero, então, dar um conceito de pós-verdade do que a gente vai falar aqui. Tá? Então, essa tirinha aqui, que estava lá no guia do estudante, que eu encontrei, a internet sob domínio da pós-verdade, que é a manchete aqui dessa página. Então, tem a frase aqui, famosa aqui do Descartes, que é penso, logo existo. Você já deve ter ouvido falar dessa frase já, né? E a pós-verdade é acredito, logo estou certo. Tá? Então, eu fiquei pensando nessa palavra aqui, nessa frase aqui, acredito, logo estou certo. Será que essa frase é verdadeira ou falsa na matemática? Então, por exemplo, 2 mais 2, quanto é? Será que eu tenho direito a pensar que 2 mais 2 é 3? 5? 0? 1? Enfim, será que se eu acreditar que for 1, que é 1, eu estou certo? Bom, o pessoal que já viu esse tipo de problema aqui, os colegas aí que eu estou vendo alguns que estão participando aqui, sabem que a resposta a essa pergunta. Tá? Então, eu quero que vocês pensem aqui. Acredito, logo estou certo? 2 mais 2 é sempre 4? Tá? E a resposta vai estar só no final da palestra. Vocês vão ter que esperar. Quem quiser saber a resposta, vai ter que esperar até o final. Como ironia, essa não é melhor. Então, tem várias aí de versões dessa ironizando, penso, logo existo. Uma delas é penso, logo, penso que existo. Né? A outra é penso, logo, que existo. Né? É muito complexo a gente ficar pensando, filosofando. Né? E aí vem aqui um link que tem com a filosofia. Se vocês repararem, e se assistiram à palestra de ontem, do professor Sérgio Nobre, muitos matemáticos também eram filósofos, ou filósofos também eram matemáticos. Né?
Então, filosofia e matemática estão muito próximos. Você tem um pensamento matemático, está muito próximo de ter um pensamento filosófico. Bom, deixa eu dar aqui uma definição aqui, eu deveria ter anotado aqui, eu não anotei na hora de onde eu tirei essa definição, e depois eu não consegui mais encontrar. Tá? Então, que pós-verdade foi definido como relativo ou referente às circunstâncias nas quais os fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e às crenças pessoais. Isso significa que, na sociedade atual, as interpretações e as versões de um fato teriam mais importância do que o acontecimento em si. Ou seja, a verdade factual torna-se irrelevante e o que importa mesmo são as crenças, ideologias e opiniões. Veja bem, não é isso que eu estou propondo aqui nessa palestra, tá? Lembra que a charge lá vem lá. O que eu estou querendo, a minha interpretação de pós-verdade nessa palestra aqui é acredito, logo é verdade. Tá? Então, a pós-verdade foi cunhada com outros objetivos, por exemplo, ela apareceu pela primeira vez em 1992, na revista americana, aqui num artigo de um dramaturgo, em relação à Guerra do Golfo. E, bom, o autor já apresentava a ideia de que numa sociedade dominada pela pós-verdade, os fatos importam menos que as crenças. Tá? E isso, então, é o que está cheio agora no mundo atual, né? Os fatos, essas crenças aí, algo interpretativo, né, dos fatos. Bom, a evolução desse termo aqui, né, voltou a surgir depois em 12 anos, em 2014, né? Colocou o termo no título, A Era da Pós-Verdade, Desonestidade e Decepção na Vida Contemporânea. Interessante esse livro. Mas foi só em 2016, com um artigo do The Economist, que a expressão ganhou popularidade. Então, o uso desse termo na mídia, em todo o mundo, ele cresceu 2.000% desde então. Então, olha só como está sendo acelerado aqui o uso desse termo pós-verdade. Então, essa crença nas suas crenças, né, a verdade como sendo as suas crenças, tem aumentado muito. E é muito importante, então, que a gente saiba separar, então, o que é crença e o que é verdade. Bom, e assim também, eu vou voltar lá, o 2 mais 2 é igual a 4, o que é crença e o que é verdade. Bom, e aí, a pós-verdade, ele está bastante associado a fake news, né, notícias falsas. Pós-verdade não é bem fake news, né, pelo menos na minha interpretação. Tem uma diferença entre fake news e pós-verdade. Então, com esse mundo digital que a gente tem, que essas notícias falsas, né, e a pós-verdade é que encontraram terreno fértil e se disseminaram com essa velocidade toda. E Facebook, Twitter, WhatsApp, eles são, então, propagadores dessas mentiras, dessas fake news, das pós-verdades. Um fator que conta para um determinado post ou notícia seja mais compartilhado e tenha maior alcance ou difusão é o uso de algoritmos. O que são os algoritmos? São fórmulas e regras matemáticas que conseguem, que compõem a programação do sistema, do Facebook, por exemplo, do Twitter, com base no comportamento pessoal da rede. Então, olha só, quando a gente está... Bom, e aqui eu vou dizer que eu não acompanho, não tenho nenhuma rede social, eu tenho uma conta no Facebook, mas eu nunca abro, eu não tenho Instagram, não tenho o WhatsApp, é só porque eu sou obrigado a ter, hoje a gente não consegue profissionalmente se relacionar sem WhatsApp. Mas, assim, a gente está sendo guiado, nossos pensamentos estão sendo guiados por esses algoritmos. Então, só aí a gente pode saber que tem uma regra matemática aí por trás aí, mas não é dela que eu quero falar. Eu só vou abrir um parênteses aqui maior ainda, para falar que uma notícia que vocês devem ter visto, naquele espírito de eu estar preparando uma palestra aqui com notícias atuais, vocês devem ter ouvido falar, de um escândalo aí que uma ex-gerente de produtos na rede social do Facebook, ela deu uma entrevista numa emissora americana e, bom, ela
basicamente, aqui, ela declarou, né, que esses algoritmos, eles são muito opacos, ninguém sabe qual é o algoritmo. Então, se a gente não sabe como é que se comporta o algoritmo, a gente não está sabendo o que a gente está consumindo. Tá? Então, quem usa muito redes sociais, bom, eu uso bastante o YouTube. O YouTube, com alguns cliques lá que eu dou lá, eu começo a receber lá nos primeiros links lá, coisas relacionadas ao que eu acessei. Até o Caetano Veloso, há pouco tempo atrás, aí, disse que ele começava a acessar vídeos lá do YouTube, lá que não tinha nada a ver com o que ele queria, só para confundir o algoritmo do YouTube. Isso realmente, se vocês começarem a fazer isso daí, vocês vão ver que vai mudando o que ele te apresenta. Bom, o Facebook percebeu que se mudar o algoritmo para que seja mais seguro, as pessoas passarão menos tempo no site, clicarão em menos anúncios, vão gerar menos dinheiro. Então, é a raiva que leva a gente a ficar tão preso nessas redes sociais. Tá? Então, esses algoritmos são programados para isso. Então, quanto mais você estiver interagindo com conteúdos de raiva, e quanto mais você estiver expressando raiva, com termos com raiva, mais você vai estar exposto você não vai conseguir parar, porque o algoritmo vai ficar te apresentando temas que são do seu interesse. Bom, vamos voltar aqui, então, ao que a charge aqui, né, do que eu estou falando aqui, acredito logo que estou certo. E vamos falar, então, de pós-verdade em matemática. Nessa abordagem aqui, acredito logo estou certo. Então, bom, a primeira que eu tinha colocado no resumo da palestra, tão certo quanto 2 e 2 são, vou deixar reticências aí, cada um responde aí o que achar que é o resultado de 2 e 2, 2 mais 2. Para vocês responderem também, por um ponto fora de uma reta, quantas retas distintas, paralelas a ela, existem? Pega uma reta, pega um ponto fora dela, quantas retas paralelas você pode traçar por esse ponto que está fora dela? Terceira pergunta será que o axioma da escolha é verdadeiro? Bom, o que é o axioma da escolha? O axioma da escolha diz que se você tiver uma coleção de cestas, cada qual contendo pelo menos um objeto, ou seja, são não vazios, então é possível afirmar a existência de um conjunto da escolha, que contém exatamente um objeto de cada cesta. Tá? Então, são 3 perguntas para vocês pensarem um pouquinho. São fáceis, né? De você ter intuição. Bom, antes de perguntar para vocês e responder, aliás, a resposta vai estar só no final da palestra, então vamos ter que aguardar. Eu vou falar um pouquinho voltar um pouquinho naquele tema lá do mundo digital. Então, bom, nesse mundo que a gente está vivendo agora, é preciso estimular a imaginação. E por que isso? Opa, cadê? E por que isso? Bom, esse é um artigo da Luciana Alvarez, de 13 de outubro, né? Bem recente. Olha só, vejam se vocês concordam. As máquinas já substituíram a força física do homem e dos animais. Agora são os sistemas computacionais que passam a fazer análises, comparações, cálculos e uma série de atividades detalhadas e repetitivas antes reservadamente humana. Então, o ser humano não está servindo pela força física e não está servindo tanto por essas habilidades mentais, intelectuais, que antes era nossa. Agora, a única coisa que distingue a gente das máquinas é a criatividade e o poder da imaginação. Então, não tem nada que se compara a mente humana do que a inteligência artificial. Bom, é por isso que as crianças deveriam ser os grandes professores dos adultos. Elas têm muita imaginação. É o que defende Walter Longo, especialista em inovação e transformação digital. As crianças param, a gente começa, o nosso sistema de educação começa a inibir a imaginação
logo, né? Então, as crianças são sempre curiosas, estão sempre perguntando por quê, querendo saber o motivo das coisas, estão sempre encantadas com o mundo, estão sempre imaginando, contando histórias incríveis, e isso vai passando, e quanto mais você vive, menos imaginação você vai tendo. Isso estou falando do cidadão comum, né? Bom, mas o que é imaginação? Muita gente associa imaginação ao universo das artes e do entretenimento. Então, Walter, né, que escreve, que deu entrevista aqui para gerar esse artigo, ressaltou, contudo, que sua importância é bem mais ampla. O desenvolvimento científico se dá primordialmente pela imaginação. Bom, isso é verdade, né? Quando você está com um problema de matemática, seja ele um problema que você está numa disciplina, seja matemática de ponta, que você está lá na fronteira do conhecimento, você precisa de imaginação para poder resolver esses problemas. Tá? Principalmente na matemática de ponta. Por que principalmente na matemática de ponta? Se você tentar, sem imaginação, tudo o que já foi tentado antes, provavelmente você não vai conseguir resolver o problema. Se você quer resolver um problema inédito, você vai ter que realmente ter imaginação e ir para um caminho diferente. Não há um cientista que não se pergunte por que não. Então, esse é o princípio. Então, quando vocês viram agora na pandemia que o cientista sempre tinha muito cuidado em fazer afirmações, é porque a ciência exige isso, né? É sempre essa margem de dúvida. E daí, de novo, a frase do Sócrates, só sei que nada sei. Ou seja, a gente não tem certeza absoluta de nada. A gente tem as certezas do que as evidências apontam naquele momento, com as informações que a gente tem naquele momento. Então, portanto, estimular a imaginação de um povo deveria ser obrigação do Estado, assim como qualquer pessoa que se proponha a educar. Bom, continua. Como os músculos, a imaginação exige treino permanente. Uma das formas de incentivar a imaginação é incentivar a leitura. Ler ou ouvir uma história é uma forma de coautoria. Quando leio, também imagino, porque vejo na minha cabeça, na leitura, eu sou protagonista. Assistindo um filme, sou espectador externo, explicou Walter. Então, de fato, quando você está lendo, você está criando a história, você está criando o ambiente, você está criando espaço, né? Agora, quando você está na frente da televisão assistindo, por exemplo, o Round 6, você não está imaginando nada, você está imaginando muito pouco, né? Está tudo pronto lá para você. E você perde muito, então, quando você está assistindo uma tela, do que quando você está interagindo com um livro, né? Bom, e aí entra o papel do professor, né? Então, voltando aqui, na imaginação, então, você pode imaginar aquelas 3 perguntas, dê vazão à sua imaginação. Tá? Pode ser qualquer coisa, aquelas respostas. Dê vazão para responder aquelas 3 perguntas que eu coloquei anteriormente. Então, professores são curadores do conhecimento no mundo conectado. Então, eu sou de um tempo em que a internet estava no início. Naquele tempo lá era difícil encontrar informações. Você tentava procurar informações e você não encontrava. Hoje, a sua dificuldade é filtrar as informações. Você tem tantas informações que a quantidade de informação é como se você não tivesse informação nenhuma. Então, é por isso que vem esse papel do professor, de ser curador. Curador, o que é um curador, por exemplo, de um museu, de uma galeria de arte? É você organizar os corredores, as salas, com uma certa lógica do que você está expondo lá, uma certa temática. Você faz a escolha do que você vai oferecer ao público. O professor deveria ser esse curador aqui do conhecimento do mundo conectado. É isso que defende esse artigo da Mariana Mandel. Então, em tempos de excesso de informação e desinformação, educadores são centrais no desenvolvimento do pensamento crítico das crianças e jovens. Então, em tempos de pós-verdade e infodemia, pandemia de informações, é preciso expandir a ideia de curadoria também para o universo educacional, trazendo os professores para o centro desse debate. Afinal, são eles os responsáveis pelos primeiros contatos das crianças e jovens com conhecimento científico, matemático, histórico, linguístico, geográfico, etc. Né? E aqui que eu estava comentando sobre essa geração aqui de nativos digitais, será que esses nativos digitais aprendem tudo de maneira independente, autônoma? Essa ideia precisa ser derrubada.
Se isso realmente acontecesse, né, a gente olha para essa geração aqui que nasceu já no mundo digital, ou numa evolução grande do mundo digital, a gente não teria dados como o que apresentou o PISA, que mostrou que 67% dos brasileiros de 15 anos não conseguem diferenciar fatos de opiniões, e isso, então, é bastante grave, né? Então, quer dizer, a internet, o mundo digital, não está trazendo essa diferenciação para essa geração nativa digital. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Comunicação Pública de Ciência, ele revelou que 60% dos jovens do país não sabem a finalidade dos antibióticos e 25% creem que vacinar crianças seja perigoso. Então, a escola é e continuará sendo o pilar central do desenvolvimento do pensamento crítico. A tecnologia não substitui o professor. Nessa pandemia ficou muito claro, né, que só você ter tecnologia não adianta, você tem que ter um professor também no ambiente escolar. Ao contrário do que se pensa que a tecnologia substitui o professor, os professores nunca foram tão importantes no desenvolvimento de habilidades que ajudem crianças e adolescentes a mediarem a sua relação com a informação e conteúdo abundante no mundo conectado. Bom, isso aqui é o Felipe Neto aqui, que faz aqui, que ele está investindo aqui, que traz a Laura Matos, a coluna dela, fala da necessidade de controle do uso de telas na infância. Parece um paradoxo o Felipe Neto, que é blogueiro, que usa as mídias digitais, e falar que precisa de um controle. Então, o que ele está, na verdade, dizendo é que a gente tem que educar as crianças e os jovens nesse mundo digital. O governo está investindo aqui, uma notícia aqui recente também, cadê a data? 14 de outubro, que mais de 100 mil escolas brasileiras serão atendidas pelo Programa de Inovação e Educação Conectada. Havia uma crença na década de 90, 1990, que quando todas as escolas tivessem um computador, haveria uma revolução na educação. E agora parece que a crença agora é que quando todas as escolas estiverem conectadas, vai haver um salto de qualidade na educação. Isso não é bem verdade, né? Porque a gente precisa também de preparar os professores e os alunos para utilizar essas plataformas. As plataformas, por si só, não são determinantes. Elas são... Aliás, existem até estudos de quando você conecta a escola, uma sala de aula, à internet, isso pode prejudicar a aprendizagem dos alunos. Bom, e no mundo digital tudo parece perfeito, né? Eu vou começar a entrar agora mais caminhando aqui para o final da palestra, vou voltar então para a matemática. No mundo digital tudo parece perfeito, né? Se a gente olhar lá, bom, eu não olho, mas vocês que têm redes sociais, vão olhar lá que todo mundo é feliz, todo mundo está viajando, todo mundo está almoçando, jantando, pratos maravilhosos. Enfim, o mundo é perfeito, né? Bom, mas será que errar é grave, né? Será que a imperfeição é ruim? E aí eu trago aqui para vocês aqui, esse site aqui, esse Instituto Siddhartha, que tem essa plataforma Mentalidades Matemáticas, em que, bom, errar é muito bom, porque 5 desses erros aqui, eles resultaram em grandes invenções, pelo menos, né? Ele descreve. E olha só, eu vou ler aqui, já diz o ditado que errar é humano. Contudo, em sala de aula, nem sempre os alunos encontram essa compreensão popular quando não acertam. Isso é muito ruim. Então, onde está o problema? É que pesquisa na neurociência aponta que temos mais sinapses no nosso cérebro quando erramos. Então, o que isso significa? Que o nosso cérebro está mais ligado, a gente tem mais aprendizagem com o erro do que com o acerto. Aliás, quando a gente acerta, a gente praticamente não aprende, porque a gente já sabia, basicamente, aquela informação. Então, quando a gente erra, realmente a gente aprende. Então, isso que eu tenho notado cada vez mais, e mais ainda na matemática, é que os alunos ficam muito inibidos de dar uma resposta errada. E dar uma resposta errada, às vezes o erro não é seu, o erro é de todo mundo. Todo mundo tem aquele pensamento equivocado e que é bom expressar. Então, um erro vale muito mais que vários acertos, né?
Então, um exemplo aqui dos 5 erros, se você acessar no site lá, foi na semana 20 de setembro que é essa reportagem aqui. Então, cito a penicilina. Talvez você já saiba já que a penicilina foi um erro, né? Que foi a descoberta dela. O Fleming, ele esqueceu uma amostra de bactéria no laboratório dele e quando voltou estava sendo inibidas por fungos. E daí, então, é que se transformou, se criou a penicilina. E olha só, nesse site Mentalidades Matemáticas, tem essa atividade aqui. Tá? O que é isso daqui? Bom, quem foi meus alunos há alguns anos, talvez eu tenha levado essa atividade em sala de aula. A primeira atividade para vocês, associe a cada figura um número. Então, você vê aqui, você tem que associar a essa figura um número, a essa daqui outro número, a essa daqui outro número, essa daqui outro número. Vocês já perceberam já quais os números que vocês vão estar associando? Pergunta meio bobinha, né? Bom, bobinha para a gente, né? Que nós estamos aqui, mas imagina uma criança que está aprendendo a contar. A segunda pergunta descubra padrões nessas figuras. Se a gente notar aqui, olha, tem umas figuras aqui que parecem círculos, né? Tem umas aqui que parecem aqui um triângulo, aqui o interior de um triângulo. Bom, enfim, isso daqui tem um padrão aqui. Será que vocês conseguem descobrir um padrão dessas figuras? Outra coisa também, e essa realmente você precisa saber um padrão para você desenhar a linha de baixo dessa figura. Então, esse é o desafio, talvez seja o mais desafiador. Desenha a linha de baixo aqui dentro de uma lógica. Bom, precisa de criatividade. Eu já apliquei esse teste aqui, e aí vem aquela frase, acredito, logo é verdade. Bom, se você conseguir traçar, não existe uma única verdade aqui. Se você conseguir traçar aqui, dizer o padrão e traçar a próxima linha, então, realmente, o que você acreditou que era padrão e você conseguir explicar, então, é a verdade. Eu posso ter uma outra verdade, um outro jeito de traçar a próxima linha, um outro jeito de enxergar padrões. Se bem que nessa atividade aqui eu só vejo um padrão, tá? Eu não conheço um padrão diferente desse. Sempre existe um pequeno detalhe que aquele padrão que alguém apresentava não estava bem correto, tá? Então, isso está num livro aqui do Mentalidades Matemáticas, e não sei se vocês encontram na internet, quem quiser aí tira uma foto para pensar aqui, para perder o sono. Né? Então, as 3 perguntas são essas daqui. Associa um número a cada figura, tranquilo, encontra os padrões, às vezes você encontra padrões equivocados, quais são as figuras da próxima linha. Essas são as 3 atividades. Essa atividade aqui, bom, eu vou pular aqui por que essa atividade é boa, por que eu gosto dessa atividade, porque eu só vou citar a segunda aqui, é que essa atividade usa 2 partes do cérebro, que é a parte frontal, que é do raciocínio, e a parte posterior, de trás do cérebro, que ela é visual. Então, quando você está pensando nessa atividade, seu cérebro está traçando muitas sinapses, né? Seu cérebro está numa festa. Se você fotografar o seu cérebro, isso é provado pela neurociência, seu cérebro está totalmente aceso. Bom, vamos voltar para as 3 perguntas aqui. Tão certo quanto 2 e 2 são... bom, eu não devia ter colocado essas bolinhas agora. Bom, mas estão aí, enfim. Alguém tem uma resposta aqui de quanto que é 2 mais 2? Alguém arrisca? Bom, não vale 4, né? Rafael? Ninguém quer arriscar? Bom, pode ser 4. 1 mais 3? Bom, é a mesma pergunta também, né? Amarelo? Será? Vamos ver. Olha só, por que eu coloquei essas bolinhas aqui?
Eu estou com uma luminária aqui do lado que está apagada. Uma apagada luminária é 0. Estou acendendo aqui. Quando eu acendo, dá para perceber que eu acendi a luminária? Acho que sim, né? Quando eu acendo ela emite uma luz azul, azulada. Não é azul, é azulada. Quando eu aperto outro botão aqui, a luz é amarela. Quando eu aperto de novo, a luz é branca. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Eu vou somar 2 mais 2 aqui. Então, 1, luz azul, 2, luz amarela. E vou adicionar 2. 1, 2. Então, olha só. 2 e 2, 2 mais 2, deu 0, tá? A luz está apagada da luminária. Tá certo? Então, 2 mais 2 pode ser 0. Isso é verdade ou falso ou uma pós-verdade? Bom, se vocês pensarem também em luminária, bom, numa aula que eu perguntei para meus alunos de geometria analítica esse ano, uma aluna, Michele, tinha uma luminária que tinha 3 estágios. Então, era apagada, uma luz mais forte e uma luz mais clara. Quanto é, então, 2 mais 2 aqui na luminária da Michele? Então, se você, nessa luminária aqui, se você apertar 2 vezes o botão, aperta uma, acende a luz forte, aperta a segunda vez, a luz mais fraca. Depois você aperta de novo, apaga, se aperta de novo, deu a luz forte, que é 1. Então, 2 mais 2 pode ser 1. Tá? Bom, e se a sua luminária se eu tivesse uma luz vermelha a mais aqui na minha luminária, quanto seria 2 mais 2? Bom, vamos ver aqui. Eu aperto uma, a luz azul, aperto 2, a luz branca, depois eu aperto mais 2 vezes, deu a luz vermelha. Certo? Então, pode ser 4. Bom, e se eu tivesse mais botões, se a minha luminária tivesse mais botões aqui? Bom, continuaria dando 4. Tá? Então, o que a gente encontrou aqui? A gente encontrou que pode ser 0, que é o caso da minha luminária, pode ser 1, que é a luminária da Michele, pode ser 4, se a lâmpada, nesse caso aqui, no caso que tem mais luminária. Será que pode ser 2 ou pode ser 3? Bom, nesse exemplo que eu estou fazendo, que eu estou falando aqui, não. E aí vocês pensam um pouco por que não pode ser 2 e não pode ser 3? Certo? Como que coisa mais bobinha, né? Que coisa mais sem utilidade para a gente estar olhando aqui, para ficar apertando botões luminários. Bom, esse é o princípio da criptografia RSA. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse nome. Com certeza a criptografia ela é muito útil, porque esse é um sistema de criptografia de chave pública, um dos primeiros, e se hoje a gente está se comunicando aqui, é graças a essa criptografia. Tá? Então, por exemplo, eu não tenho certeza, mas eu acho que o WhatsApp utiliza essa chave pública para segurança nas mensagens que você troca. Pelo menos é um anúncio que eles falam, que ela é criptografada, transmitida e descriptografada no aparelho de quem recebe. Né? Então, olha só, de novo aqui, eu estou usando aqui o Wikipédia para essa palestra aqui. Então, olha só, é o mundo digital aqui da palestra aqui. Quem tem interesse aqui em aprender aqui, a criptografia, os passos são muito simples aqui, né, a princípio aqui. É só você escolher 2 primos grandes, P e Q, dessa ordem aqui, 10 elevado a 100 no mínimo. Você calcula o produto, você calcula essa função de Euler, escolhe um número relativamente primo com essa função de Euler, e aí você esse número escolhido tem que ser, o produto deles tem que ter resto 1 quando você faz a divisão por φ com essa função de Euler, com esse resultado aqui. E, bom, basicamente é isso. Quem tiver interesse em aprender mais essa criptografia, tem vários professores do departamento aqui que podem orientar um estágio ou dar mais informações. Tá? Vamos para a segunda pergunta aqui.
que eu tinha apresentado. Por um ponto fora de uma reta, quantas retas paralelas a elas que passam por esse ponto fora distintas que existem? Alguém tem algum palpite aí? A resposta óbvia parece, bom, uma única, né? Então, eu vou dar já a resposta aqui, que essa única reta aí, que se você disse que é uma única, isso é verdade. Nessa geometria aqui, que é euclidiana. Tá? Mas existem outras geometrias aqui, a geometria elíptica e a hiperbólica, em que isso não é verdade. A elíptica é um modelo aqui, você pode pensar numa esfera, e a hiperbólica você pode pensar nesse pedaço de hiperboloide aqui. Então, se você supor que não passa nenhuma reta por esse ponto, você está na geometria elíptica. Se você supor que passa infinitas retas, então você está nessa geometria hiperbólica. Tá? Então, tem essa... E aí você começa com coisas assim, a soma dos ângulos internos de um triângulo não é mais 180, pode ser menor que 180, maior que 180. Isso daqui é verdade ou é falso, ou é uma pós-verdade? Naquela interpretação que eu apresentei lá, acredito logo é verdade, isso é uma pós-verdade, porque se eu acreditar que não passa nenhum ponto, não passa nenhuma reta por um ponto fora de uma reta, nenhuma reta paralela por um ponto fora de uma reta, essa verdade aqui vai aparecer nessa teoria. E se eu disser que passa infinitas, mais de uma, então eu também estou certo. Tá? E quem acredita que passa uma única também está certo. E aí, então, é o ponto que eu quero discutir, que eu quero levantar nessa palestra, é esse. A pós-verdade, ela é válida, se você acreditar e ser verdade, é válido quando você consegue explicar por quê. Quando tudo é coerente, né? Que não existem inconsistências. Matemática é isso, né? Você forma uma série de postulados e, bom, desses postulados e também axiomas, desses postulados e axiomas, ela tem que ser completa e também ela não pode ter contradições internas. Né? Então, matemática, bom, é formada assim. É que tem dois nomes aqui, do Gauss e do Riemann. O Sérgio citou o Gauss e o Riemann. Aliás, o do Riemann tem uma história que eu não sei se é verdadeira, mas eu ouvi, que o Riemann, na tese de doutorado, na defesa do doutorado dele, ele quase foi reprovado, porque ele trazia essa geometria diferente. Se não fosse o Gauss estar na banca, que já tinha pensado nesse assunto, provavelmente o Riemann teria sido reprovado. O Sérgio ontem também contou uma história também parecida com essa. E o axioma da escolha, ele é verdadeiro ou falso? Então, lembrando que é o axioma da escolha, ele diz que se você tiver uma coleção de cestas, cada qual contendo pelo menos um objeto, então é possível afirmar a existência de um conjunto, o conjunto da escolha, que contém exatamente um objeto de cada cesta. Então, eu acho que a primeira vez que eu vi esse axioma, é claro, óbvio que é verdade esse axioma. Aliás, dá até para provar esse axioma. Isso não deveria ser um axioma, isso deveria ser um teorema. Se você pensar, se você tiver um número finito de cestas, aí sim, isso é verdade. O problema é o tal do infinito, né? Aliás, tudo que é infinito traz tanto, eu não diria problema, traz tantas coisas contra-intuitivas que fogem da nossa intuição, que é, bom, muito interessante. O que acontece se o axioma da escolha ele não for verdadeiro? Bom, se ele não for verdadeiro, então muitas das demonstrações da matemática, elas estão incompletas. Tá? Então, se você pensar aqui no axioma da escolha aqui, você nega e não, eu vou pegar a matemática e vou fazer a matemática aqui sem utilizar o axioma da escolha. Vários teoremas importantíssimos, eles caem por terra. Você não consegue provar. Ou ainda não existe uma prova. Bom, compensa ficar procurando essas demonstrações? Não, não compensa. Né? Bom, esse é outro tema também, para uma outra discussão. E se ele for verdadeiro, se eu admitir que ele é verdadeiro, o que acontece? Qual mal tem de eu admitir que ele é verdadeiro? Aí começa a aparecer alguns monstros, né, na matemática. Por exemplo, o paradoxo de Banach-Tarski. O que diz esse paradoxo? Se você pegar
uma ervilha. Você pode recortar essa ervilha e remontar essa ervilha do tamanho do Sol. Tá? Você pode pegar e fazer o milagre da multiplicação. Você pode pegar a ervilha, recortar e produzir 2 ervilhas do mesmo tamanho. E aparecem muitos mais monstros, muitos mais paradoxos, admitindo o axioma da escolha. Bom, quem quer saber mais do axioma da escolha, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo aqui, é de 15 de agosto, da Inês, acho que é Guimarães. Ela, a Math Girl, se vocês procurarem no YouTube, quem não conhece, procura lá ver esse vídeo. Ela explica muito bem o paradoxo aqui. Essa palestra aqui não tem o objetivo de explicar esse paradoxo, o aprofundar em sistemas. Assiste lá, vale a pena. Existe também vários vídeos lá que são muito interessantes dela aqui. E, assim, desses vídeos de divulgação, ela é a que tem uma precisão, eu acho fantástica, né? Ela não tem... é claro que ela não conta tudo, mas também ela não tem erros também. Tudo é bastante coerente aqui, bastante matemático. Ela é matemática. Bom, conheçam, recomendo. Bom, obrigado, então. Encerrando em cima da hora aqui. E, bom, obrigado por ter vindo até aqui, assistido até agora. Obrigada, professor. Gente, agora a gente vai abrir um pouquinho de tempo para dúvidas, caso alguém queira fazer um comentário, né, uma dúvida, pode ou abrir o microfone, né, depois de levantar a mão, ou a gente lê para o professor, tá bom? O que tiver no chat. Ana, pode falar? Boa noite, primeiro de tudo. Oi, professor. Eu achei a sua palestra muito boa e eu concordo muito com o senhor, porque com relação à internet, eu acho que o fato da internet ter tanta velocidade hoje em dia, correr tantas informações para a gente, eu acho que a gente ficou muito mais preguiçoso para buscar informações, para saber se é verdade, para saber tudo que a gente devia procurar, sabe? Porque antigamente, quando só tinha uma biblioteca, o pessoal ia lá atrás, procurava o livro, tentava achar informação, e hoje em dia você vê alguma coisa e já fala, não, é verdade. E aí eu concordo nisso com o senhor. Ana Carolina, uma informação que vocês devem ter visto, que essa geração atual aqui é a primeira geração em que, em média, ela é menos inteligente do que a geração dos pais. Será que essa tecnologia está causando isso? E também um outro comentário aqui que informação é diferente de conhecimento. Então, a internet traz muita informação para a gente, mas transformar essas informações em conhecimento é nosso dever, nossa função. Tá? Então, fica sempre isso em mente aqui. A informação não é conhecimento. Você ter muita informação não quer dizer que você tenha conhecimento sobre coisa alguma. Tá? Você pode transformar. Quanto mais você transformar, mais conhecimento você tem. Ok. Mais alguma dúvida? Aqui no chat, o pessoal está agradecendo, o professor está elogiando muito sua palestra. O Pedro até comentou que o senhor levantou vários apontamentos que o fizeram pensar. Só elogios aqui nos comentários. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode levantar a mão. Pedro, por favor. Eu queria aproveitar só para comentar uma coisa, assim, com relação a essa questão do Facebook. É uma coisa, assim, que o pessoal não tem muita ideia do que acontece, mas é bem antiga, assim, essa luta. Assim, tem uma comunidade muito forte que luta justamente para que o pessoal proteja a sua privacidade na internet, para que não se exponha tanto, para que consiga navegar sem sofrer a influência desses algoritmos, como foi colocado aí, que, por exemplo, que com base no com que você clica
no YouTube, com base no que você curte no Facebook, eles te oferecem alguma coisa desse tipo. Isso aí, esse tipo de coleta e processamento de informações já vem sido... muita gente tem assim, falado assim, bastante com ativismo assim, contra esse tipo de prática. Porque, inclusive, dizem ser uma ameaça à liberdade de expressão, por exemplo, porque a pessoa pode ser censurada na internet. Pedro Otávio, obrigado pela participação. Eu li em algum momento que o Facebook, com 5 cliques que você der, 5 curtidas, o dislike que você der, o Facebook conhece mais de você do que os seus amigos. Se você der, acho que 30 ou 40 cliques, o Facebook conhece mais de você do que você mesmo. Então, esses algoritmos matemáticos aí te induz mesmo a viciar, né? Então, a gente tem como vício em drogas, em ópios, aí, em cigarro, em álcool. Eles encontraram um jeito de viciar a gente. Tá? A gente não tem como defender dessas plataformas digitais aqui. É esse escândalo que está surgindo aí. Isso é uma verdade aí que revelada pela própria gerente lá do Facebook. Tá? Então, muita atenção, pessoal. Rede social é bom, internet é bom, mas tem que saber usar, né? Tem que usar com moderação, com crítica. Bom, se você acredita numa coisa, tenta, principalmente matemática, tenta ir a fundo, tenta demonstrar o mesmo nas notícias aí, vai garimpa e mostra que aquilo que você acredita é verdade. Né? Bom, Rebeca, eu acho que acabou o nosso tempo, não vamos atrapalhar os minicursos, senão... Então, eu quero agradecer a todos aí que participaram da reunião. Bom, boa noite e até uma próxima. Muito obrigada, professor. A gente vai finalizar por aqui, então. Todos os que estiverem inscritos nos minicursos 1, 2 e 3, a gente vai tê-los agora, às 8h05. E peço para que quem puder abrir a câmera e o microfone para dar uma salva de palmas para o professor Vanderlei. Tá? Muito obrigada. Acho que já podemos bater as palmas, professor. Muito obrigada, professor. Até uma próxima. Tchau, gente. Aproveitem o resto da terça. Valeu, pessoal. Tenham uma boa noite.